Olá, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E você que está chegando agora, se inscreva, você é muito bem-vindo. E os comentários de vocês e o joinha são sempre muito importantes também, né? No nosso vídeo de ontem, eu coloquei que vários personagens que foram protagonistas muito importantes há 2 anos atrás, porque ajudaram a eleger o presidente da República que está aí. Essas pessoas acharam que estavam num movimento crescente, que o Brasil, de repente, estava se descobrindo aquilo tudo que eles achavam que era. O Brasil anticomunista, o Brasil conservador, o Brasil fundamentalista religioso, enfim. E aos poucos eles estão vendo que não é bem assim que as coisas funcionam. Quem manda no nosso país mesmo é o sistema econômico e a política tradicional que Bolsonaro agora é cúmplice, é extremamente coligado, como se já não fosse há muito tempo atrás, né? Ele era coligado às pessoas do baixíssimo clero, pessoas sem nenhuma influência, e hoje ele está coligado com o que de pior existe na política brasileira, que são um grupo de políticos cada vez mais preocupados com seus negócios particulares e vender o Brasil a qualquer preço, desde que caia algum tipo de comissão ou algum tipo de enriquecimento no currículo de cada um. Se vocês observarem quem são os vice-líderes, os líderes do governo Bolsonaro, vê a declaração de renda dessa gente no Tribunal Superior Eleitoral, vocês vão ver que não tem nenhum pobre, não tem ninguém que tinha uma atividade antes da política e que já era rico e dentro da política manteve um certo padrão. Não, a maior parte tinha uma vida modesta e quando entram para a política, muitos viram milionários. Alguns já eram herdeiros de políticos tradicionais e ficaram mais ricos. É só você fazer uma análise de quem são as pessoas que estão no governo Bolsonaro, você vai ver que não tem nenhum deputado, nenhum senador que levou uma vida absolutamente franciscana, não enriqueceu, não adquiriu propriedades, não operou com dinheiro vivo, não colocou dinheiro em algumas partes não publicáveis no nosso vídeo. Você não vai ver nenhuma figura assim, uma figura absolutamente reta. As figuras que fazem parte do governo Bolsonaro hoje, se acontecer alguma coisa com elas, elas farão falta ao nosso país? E esses outros que Bolsonaro está virando as costas, que foram muito úteis para ludibriar a sociedade? Vocês acham que uma pessoa como Paulo Guedes, os donos de grandes bancos, os banqueiros, os dirigentes de fundos de investimentos, os auditores do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, dos grandes conglomerados, eles estão achando que essa gente que está com Bolsonaro são pessoas que influenciarão o nosso país economicamente, que vai mexer nos negócios deles? Vocês acham que Bolsonaro tem que eles acham que Bolsonaro tem alguma noção da economia do nosso país? Que ele vai fazer alguma coisa para contrariar os interesses desses grandes grupos? Pois bem, então essa gente que está no entorno do governo Bolsonaro são pessoas que provocam risos dessas pessoas que têm a real noção de quem é que manda de fato no nosso país. Essas figuras, portanto, elas não fazem a menor falta no presente, não farão no futuro e não fizeram no passado. Vamos conferir aqui algumas figuras, eu queria muito comentário de vocês. Vamos lembrar aqui de alguns que estão desaparecidos, né? Esse aqui é o ex-senador Magno Malta, que andou com Bolsonaro naquela época que ele teve aquele episódio lá no começo da eleição dele, na campanha eleitoral, desapareceu. O Magno Malta hoje é um cantor gospel, não conseguiu nenhum cargo no governo, uma situação estranha, nós não sabemos exatamente o que se deu com esses personagens, com esse tipo de relacionamento, né? Esse aqui é o Luciano Bivar, presidente do PSL, que brigou com Bolsonaro, mas Bolsonaro está querendo voltar para esse partido, que juntou essa gente muito estranha, para dizer o mínimo, né? Por onde será que andará a ministra Damares daqui a alguns anos, quando ela sair desse governo? Que tipo de influência uma criatura como ela poderá ter sobre a nossa sociedade? Que tipo de importância os investidores estrangeiros dão para esse tipo de criatura dentro de um governo? E para não dizer do senhor Hélio Negão, né, que saiu de uma humilde vida para andar para cima e para baixo, a tiracolo com o presidente da República, e muitas das vezes é confundido
como segurança, porque ele não fala nada, ele fica sempre numa postura atrás do presidente. Inclusive, há quem diga que houve uma recomendação que ele não ficasse muito nessa posição, porque ele estava começando a pegar mal. Por onde será que andará o senhor Hélio Negão daqui a alguns anos? Que tipo de influência ele exerce na nossa pátria, no parlamento, em algum assunto? Ele que faz parte da Comissão de Relações Internacionais. Qual será a expertise e o conhecimento dele para defender os interesses internacionais, ou os interesses brasileiros, né, nesses périplos internacionais? Aqui estão algumas dessas figuras que de vez em quando estão na rampa com o presidente, né? O Paulo Cintura, esse intelectual do fisiculturismo, o Dedé Santana também, que anda de uma hora para outra aí, por todos os lados, tentando conseguir algum emprego, parece que é candidato a vereador. Inclassificável, né? A pessoa mais rápida que esse governo teve, a Regina Duarte, nessa foto aí que ela mesma publicou, o dia que ela quebrou o dente, ela caiu, bateu, quebrou o dente, que estaria nesse romance com o presidente da República. Por onde será que Regina Duarte estará daqui a uns 2, 3 anos, né? Que tipo de influência exercerá? E aqui uma figura que, se a gente contar para alguém, ninguém acredita. O nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que virou garoto propaganda de travesseiro. O famoso viscoelástico. Ele aqui sempre sorridente, dizendo que dessa propaganda que é um travesseiro aprovado pela NASA, tecnologia desenvolvida pela NASA. Esse é o nosso ministro. Aqui o vice Mourão, numa faceta que poucas pessoas conhecem, né? Ele é uma pessoa que foi promovido dentro da maçonaria, e lá tem esse tipo de ritual. Você tem, às vezes, vestir lá umas roupas, né? Uns medalhões, uma coisa assim que a sociedade, de uma maneira geral, não conhece. O Mourão fez aquela declaração semana passada elogiosa a um torturador, né? Dizendo que ele respeitava direitos humanos dos seus subordinados, né? Ele me refiro ao Brilhante Ustra, e é uma figura que também está absolutamente alinhada com a pauta entreguista do nosso país, a pauta econômica. Aqui o Brilhante Ustra, né? O torturador, que levava crianças das vítimas para verem os seus pais serem torturados, esse homem aí que o Mourão diz que era um homem honrado, né? Aqui os deputados que se elegeram naquela onda de quebrar a placa da Marielle, junto com o Witzel, será que eles estarão onde daqui a 2 anos? Será que eles vão quebrar mais placas? Será que esse tipo de comportamento é um comportamento que traz algum tipo de dignidade, algum ser humano para ser representante de alguém no parlamento? Bom, a Janaína Pascoal, que era uma apoiadora de primeira hora, já se desiludiu, já debandou. Por onde andará a Janaína daqui a alguns anos, né? Esse aqui é o deputado Douglas, deputado gay, que escondia essa condição, né? E, de repente, quando ele começou a fazer uma perseguição também a várias pessoas, inclusive por conta da sua orientação sexual, alguma pessoa ligada a ele, que conhecia desse passado dele, falou: olha, ou você se explica, você confessa, ou então a gente vai te entregar. E aí ele pediu a Janaína Pascoal para, no plenário, né, dizer que o deputado estava, através dela, confessando, né, ou explicando para a sociedade que era gay também, enfim. Situação muito bizarra. Essa criatura, ela usa o sobrenome da Cássia Eller, e hoje ela está no governo federal, pelas informações que eu tive, né? E ela arrumou aquele banzé todo, uma lésbica bolsonarista, né? Para mostrar que Bolsonaro não é homofóbico, não tem problemas com pessoas que têm orientação sexual diferente da hétero, enfim. E ela protagonizou um episódio lamentável, né, de ter brigado num quiosque, e esse foi o resultado que ela ficou. Por onde andará o presidente da Fundação Palmares daqui a alguns anos, né? Que legado está deixando essa figura na história do nosso país? Você mesmo vai responder. Esse aqui é o pastor Marcos Feliciano, gastou quase 160 mil reais para arrumar os dentes com dinheiro público, né? Que a boca, ele diz que é um patrimônio, enfim, é uma pessoa que faz aqueles depoimentos, já foi drogado, já foi cracudo, já foi morador de rua, aí encontrou Jesus em algum canto e aí pronto, se reabilitou, e hoje ele consegue ter uma vida muito confortável, né? Sobretudo com o dinheiro do contribuinte. O pastor R.R. Soares conseguiu lá um apoio danado
para sua igreja, isenção fiscal. Essas pessoas, eles parecem não morrer nunca, né? Parecem terem uma vida eterna, porque se ele faltar, inclusive, o filho dele, que é deputado federal, vai seguir o legado do pai. É um homem que andava vendendo água para curar Covid, né? Aqui é um dos personagens também que entrou e desapareceu, é o Lins, né? O Alvim, o Ricardo Alvim, esqueci até o nome dele, que entrou também e teve essa incorporação nazista, imitando o Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, e também caiu em desgraça. Aqui é o ministro Salles, né, um homem que, de bons modos, mas que adora ver o circo pegar fogo, no caso a Amazônia e o Pantanal. Por onde será que essa criatura estará daqui a 2 anos, se tiver solto, né? Vamos lembrar bem disso. E o advogado Assef, essa figura muito estranha que apareceu no mundo de uma hora para outra, né, com ligações da família Bolsonaro, enfim, por onde será que essa criatura estará? O Alexandre Garcia, que foi desenterrado de alguma catacumba jornalística e foi colocado numa posição de grande intelectual do jornalismo bolsonarista. É um defensor, um homem que justifica qualquer coisa que Bolsonaro faça ou diga. E aqui está o Flávio com uma das ex-esposas do presidente, né? Outra ex-esposa, todas elas gostam muito de usar dinheiro vivo para compra de imóveis. Um outro personagem também que andou com bravatas aí defendendo o Bolsonaro e que ia ter revolução, ia ter golpe, iam fechar o Congresso. Aí a mãe dele puxou a orelha dele, ele teve que pedir desculpa, dizendo que é bem assim. O Alexandre Frota, né, que foi um apoiador de primeira linha e depois recuou, hoje ele está na oposição. Esse aqui é um ex-membro do BBB que virou uma celebridade porque virou bolsonarista na Rádio Jovem Pan, por onde andará. E o general Heleno, que é um homem da inteligência, que mostra que a única coisa que falta muito nesse governo é exatamente inteligência. E está lá, não sabemos o quê. O Pazuello, o general paraquedista, ministro da Saúde, que tem mais de 145 mil mortes nas suas costas, porque quando ele assumiu o Ministério da Saúde, o número de pessoas vitimadas pela Covid era bem menor. Aqui o Taixa, que entrou e saiu rapidamente, sempre com essa cara sonolenta. Esse é o presidente da Embratur, que nos brindava o tempo todo nas lives do presidente, em meio a tantas mortes, né, com canções de absoluto mau gosto e totalmente desafinados, né, e desafinadas. Por onde andará? Os 300 lá também, da Sara Giromini, com tochas parecidas com a Ku Klux Klan. Por onde andarão essas criaturas daqui a 2 anos? Esse aqui já foi o Adriano da Nóbrega, morto, né? O general, o ex-policial, né? O Flávio Bolsonaro, na sua incrível loja de chocolates, é um homem que consegue receber 30 mil reais em dinheiro nos caixas eletrônicos e saca logo em seguida. Histórias incríveis. O Queiroz e a sua esposa, o que será que acontecerá com esse casal aí, muito ligado? E outras pessoas, né? Está aqui o Macri, que foi uma pessoa com quem Bolsonaro teve algum contato, caiu em desgraça, e o Trump parece que está indo pelo mesmo caminho. A presidenta, ou presidente da Bolívia, que também caiu em desgraça, provavelmente vai dar uma desaparecida. Provavelmente na Bolívia vai ganhar a chapa do Evo Morales, para desespero do bolsonarismo. E aqui o Juan Guaidó, uma dessas criaturas que Bolsonaro prestou apoio e está num ostracismo total, totalmente desacreditado, desmoralizado. Ninguém fala mais dessa criatura. Gente, então são essas as criaturas, todas que a gente está fazendo essa retrospectiva, mas todas elas, eu garanto a vocês que são figuras desimportantes. Quem manda no Brasil mesmo ainda é o grande capital, são as grandes corporações, e essa gente toda que eu apresentei para vocês e que estão perdendo a cada dia mais prestígio, mais influência, são apenas personagens de 5ª categoria na história política do Brasil. A nós compete a responsabilidade de o tempo todo estar chamando a atenção das pessoas em geral, que enquanto essa palhaçada, essa caterva, né, eles chamam a nossa atenção, as transações mais importantes que comprometem o nosso futuro estão sendo traçadas e travadas
lá no Ministério da Economia, cujo pau-mandado maior do sistema é o ministro Paulo Guedes. Esse a gente jamais deve esquecer. Aliás, onde será que estará o ministro Paulo Guedes daqui a 2 anos e pouquinho, né? Que o nosso vídeo aí fique de registro para esse momento que a gente está vivendo. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!